Nós estamos aqui hoje para mais um programa Papo Reto e dessa vez nós estamos entrevistando o Giovanni Duarte, que é chefe do cartório eleitoral de Santo Antônio de Pádua, da 34ª Zona Eleitoral. Então você não pode perder essa entrevista porque nós estamos abordando assuntos muito interessantes e dúvidas frequentes dos eleitores. Então fique ligadinho, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí seu like porque essa entrevista está demais. Bom, nós estamos aqui hoje com o Giovanni Duarte, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Santo Antônio de Pádua, da 34ª Zona Eleitoral, que vai tirar aqui algumas dúvidas dos eleitores de Santo Antônio de Pádua e a Peribé que abrange aqui também o cartório. Giovanni, é um prazer estar aqui com o senhor nessa entrevista. Muito obrigado por o senhor estar cedendo um tempo para poder estar tirando a dúvida do cidadão paduano aí. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse quem é o senhor e qual a sua função aqui no cartório de Pádua. Então, meu nome é Giovanni Duarte, sou responsável pelo cartório de Pádua e a Peribé. A gente trabalha aqui na Justiça Eleitoral já tem 11 anos. A nossa função principal é gerir as eleições. A gente toma conta de toda a parte administrativa e durante o período que não está ocorrendo as eleições, a gente trabalha com o cadastro eleitoral. A gente tira o título de eleitor, e entre outras coisas que o eleitor necessita aqui, como certidões, atendimento a candidatos e partidos, enfim. O principal, como eu disse, são a realização das eleições. Entendi. E como o senhor falou que nesse período, quando não está tendo eleição, o cartório trabalha com a emissão de títulos de eleitor ou segunda via. Como que o cidadão que ainda não tirou seu título ou precisa tirar sua segunda via, o que ele tem que fazer, os documentos necessários, qual o procedimento que ele tem que seguir? Então, no momento, devido à demanda de eleitores por conta da biometria, necessário se faz o agendamento. O cidadão agenda pelo site do TRRJ e na hora que ele agenda já sai a lista de documentos, mas basicamente é RG, CPF, comprovante de endereço recente, original, sem necessidade de cópia. Se for rapaz que for tirar o título pela primeira vez, é necessário também o comprovante de alistamento militar. Comprovante de reservista ali. Isso, pode ser só a data de entrada lá, não precisa ser a certidão de reservista, não. Só basta um documento dizendo que ele já deu entrada lá. Também quem vai transferir também o título para... estou mudando para Pádua agora, quero transferir, também é o mesmo processo. Entra no site, agenda, porque a gente recebe muitos eleitores aqui e não tem garantia de que vai conseguir ser atendido se não tiver o agendamento. Até então, mesmo o agendamento agora... é para dar um conforto, né? A pessoa chega na hora marcada, senta, pra espera ali, fila, né? Máximo 5 minutinhos já está na vez dela. Que eu lembro quando eu fui transferir meu título para Pádua, o senhor já estava aqui já, não sei se o senhor veio pouco tempo para cá. Eu estou aqui há 11 anos. 11 anos? Isso. Eu vim aqui poder transferir meu título para Pádua e eu lembro que estava uma fila imensa. Então esse agendamento aí facilitou também para evitar essas filas. E a biometria em Pádua ela não é obrigatória, a Peribé ela também não. Também não, né? Nem Pádua nem Peribé, por enquanto não tem obrigatoriedade. Como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a entrevista, se anuncia nas mídias de televisão falando que a biometria vai acabar agora dia 1º de dezembro. Então quem não fez a biometria vai ter o seu título de eleitor cancelado. Então o cidadão de Pádua e a Peribé não tem necessidade de estar fazendo ali o seu cadastro, não é isso? Exatamente. Pádua e Peribé já está sendo feito a biometria desde 2015, mas de forma ordinária que a gente chama, não é uma obrigatoriedade ainda. Quem chega aqui e agenda, faz e já está desobrigado. Sim. Mas não tem por que correr, não tem por que ter estresse por conta de prazo de dia 1º de dezembro. Esse prazo é para eleitores de cidades cuja a biometria é obrigatória. Exemplos próximos aqui é Miracema, Itaocara, São Fidélis, são cidades que estão em revisão. A gente ainda não. Então o eleitor pode vir com calma, depois de dezembro, janeiro, até finalzinho de abril, ainda consegue fazer o seu título de eleitor para as eleições do ano que vem. Então não precisa ter pressa, quem quiser vir já faz. Isso, mediante agendamento, porque como eu disse, a garantia de atendimento é para quem está agendado. Pelo agendamento.
Então, facilitou muito hoje o trabalho, tanto para o cidadão, tanto também para os profissionais que aqui atuam nesse cartório. Só você entrar no site do TRE, vai estar na descrição aí, e fazer o seu agendamento para você tirar o seu título ou a segunda via. Isso. E... nesse próprio site, só acrescentando, Sim. dá também para ver se a pessoa já tem a biometria. Ah, sim. Lá embaixo, na hora de agendar, também tem um link. Verifique se já tem a biometria. Quem já tem, não tem que se fazer mais nada. Mesmo que o título não tenha informação, estando no cadastro é o que basta pra gente aqui. Sim. E se tiver multa para pagar, também já dá para puxar lá o boleto. Puxa lá. Já vem com ele pago no dia do atendimento para adiantar. Então hoje o site já está facilitando muito. Facilitando. A pessoa consegue já fazer quase tudo que precisa. Só não faz o título biométrico porque a biometria necessita de foto, coleta digitais, assinatura, que tem que ser feita aqui na presença do servidor. Antes da gente iniciar essa entrevista, eu vi que também um casal, que eu acho que eles vieram transferir o título, não sei, e estavam em pendência, tinham que pagar uma multa e eles tinham que ir até o banco responsável por coletar essa multa. Então, pelo site, a pessoa já vê que tem, tá já pendente, emite o boleto, já paga e já vem com ele já pago. Facilita aqui. já. Tem que trazer ele pago. Muito é bom. até mais vantajoso do que vir aqui, porque o nosso boleto, devido a limitações do sistema, ele sai com previsão de pagamento só no Banco do Brasil. Entendi. E na internet ele tira para pagamento qualquer banco. Qualquer banco. Até em loteria, agente bancário. Aí facilita o atendimento da própria pessoa. Pô, muito bom isso aí. Nas últimas eleições, quem não votou, qual o procedimento que tem que fazer para se legalizar diante da Justiça Eleitoral? Como eu já estava falando aqui, não tem mais tempo para justificativa, só para quem estava fora do país. Isso. Então, ela vai ter que fazer esse mesmo processo. Pode entrar no site e ver se tem multa lá e já gerar. Sim. Né? A justificativa não tem mais prazo para fazer. Só para o eleitor que está no exterior até hoje, desde a época da eleição, e voltar em até 60 dias procurar a gente. Entendi. Para quem estava doente ou embarcado, ou algum motivo que não pôde votar, já passou o prazo para justificativa. São 30 dias após o pleito. A eleição. Aí apresenta a justificativa mediante documentação. Nas eleições passadas a gente teve o segundo turno. E quem deixou de votar também nesses 2 turnos também serão 2 multas acrescentadas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição. Entendi. Então, se a pessoa votou no primeiro e deixou o segundo e vice-versa, ela está devendo. Está devendo para a Justiça. Agora nós vamos falar de um assunto que não começou agora, mas aqui em Padua principalmente aquece muito, que são as chamadas fake news. E a gente vê que agora através do WhatsApp, Facebook, páginas do Facebook, as notícias falsas são mais fáceis para poder se espalhar. Em 2016, todo mundo sabe que eu sou ligado à Igreja Mundial da Fé, e houve uma denúncia onde tinha dizendo que havia crime eleitoral na igreja, onde foram com policiais que estavam no TRE na época, o senhor também esteve presente, e a partir dali é esse o procedimento que tem que se fazer. Houve uma denúncia, os responsáveis vão lá e fazem a averiguação. Então houve a averiguação, houve apreensões sim de computadores, alguns materiais que estavam lá, e foi encaminhado para a justiça. Mas logo depois, aonde eu quero chegar na fake news? Houve sim uma denúncia, mas a fake news depois atuou dizendo que ele estaria cassado, perdeu ali a sua chance de concorrer, e pode ser que sim ou que não, que atrapalhou ele nas eleições. Como que o cartório eleitoral, o TRE, tem se preparado para combater essas notícias falsas que estão se espalhando rapidamente pelo WhatsApp, em grupos e em Facebook? A Justiça Eleitoral, desde 2016, tem uma preocupação muito forte com as mídias, devido à capilaridade. Né? Todo mundo hoje em dia tem acesso às redes sociais de alguma forma. Então, ela vem fazendo ingerências e contato com as empresas provedoras, como Google, Twitter, entre outras, Facebook, principalmente o WhatsApp, para que haja um auxílio dessas empresas. Então, eles atendem a gente quase que em tempo real, em necessidade. E a gente tem muito cuidado também com as questões de nomenclatura. Muitas vezes as pessoas usam o termo cassado, né? Isso. Quando na verdade está sendo investigado ou impugnado, se for o caso. Cassada já é o último momento a última etapa ali. Já quando terminou o processo e foi dado mesmo procedência. Então a gente também toma cuidado com essas nomenclaturas. A legislação eleitoral, mesmo antes da era da internet, ela já prevê o direito de resposta. Quando o candidato ele tem a sua imagem ou a sua candidatura ofendida, existe uma previsão em lei por um direito de resposta. Então, se alguma mídia publica
notícias falsas, o candidato tem como ele pode entrar com um exigir seu direito. Exatamente, no mesmo molde, no mesmo tamanho e tempo. Deixa eu só voltar a tela aqui, para a gente não perder esse logo aqui. Para mesmo tempo e formato responder a essas denúncias, essas notícias de forma inverídica, se ele conseguir provar que elas são fake news. Sim. E o TSE já está lançando também uma campanha. Campanhas, está até aqui o site, Seu Voto Tem Poder. E aqui tem todas as informações, depois a gente deixa o link aí com vocês para passar para os eleitores. Lá tem todos os serviços eleitorais e também tem a parte de mitos e boatos, que as pessoas podem ver já o que é boato, fato e boato, já para as eleições. Desde sempre, que a história das urnas eletrônicas são seguras, o processo eleitoral é imaculado, essas histórias que sempre circulam aí de que a Justiça Eleitoral tem algumas falhas. Então a Justiça Eleitoral mostra o lado dela da história e mostra como também combater essas notícias. Essas notícias que atrapalham o eleitor ali, confundindo ele no processo eleitoral. O que a gente sempre informa aqui é o seguinte: você recebeu um arquivo ou uma notícia encaminhada, apareceu como encaminhado no seu WhatsApp, você pode já ficar com o pé atrás, porque notícias encaminhadas, geralmente a fonte some. Sim. Então, se você não sabe de onde partiu aquela notícia, você não deve replicar aquilo. Você pode até ler e fazer o seu próprio juízo de valor, mas evita replicar, porque a partir de agora a Justiça Eleitoral está trabalhando junto com as empresas para poder rastrear esses números. Então, o seu número não vai ficar a ver navios ali, seu número vai ficar registrado como uma das pessoas que encaminhou essas possíveis falsas notícias. Então, a gente evita de encaminhar. Recebeu, não gostou, guarda para si, arquiva, deleta, enfim, faz alguma coisa que não deixe o seu nome registrado como um provável disseminador de notícias falsas. Porque as pessoas hoje vê ali, às vezes nem abre para ver, já viu o título ali. Só o título já começa a espalhar. Isso aí. O título é chamativo, ele é tendencioso polêmico, às vezes. Então eles acabam espalhando. E a gente viu muito isso, como o senhor falou aí, que o TRE está trabalhando junto com o WhatsApp, com o Google, Facebook, porque nas eleições para presidente houve também muitas denúncias dizendo que estariam impulsionando ali campanhas eleitorais, que isso não é crime. Então, aqui em Pardo a gente sabe que alguns candidatos vão tentar fazer isso aí. Mas o TRE vai estar de olho nisso tudo aí. Então, o Ministério Público Eleitoral também é bem atuante nesse sentido. Ele, na época das eleições, ele atua ainda mais conosco, então ele também recebe denúncias de cunho eleitoral e faz sua própria averiguação dentro do que ele pode e do que ele é atribuído por lei. Então, eles recebem essas notícias da mesma forma que a gente recebe auxílio policial na época da eleição e eles recebem também toda uma rede de apoio das equipes de auxílio promotor. Exatamente. Então, a rede é bem fechada com Polícia Federal, TRE e Ministério Público. Entendi. Agora, as eleições futuras de 2020 para prefeito e vereador, muitas pessoas querem ser um voluntário para trabalhar de mesário ali. Qual o procedimento que essa pessoa tem que fazer para poder estar dando seu apoio nas eleições? Tem duas formas de se inscrever como mesário voluntário. Diretamente aqui conosco ou através do site do TRE no link mesário voluntário. A gente também deixa depois aí na descrição do vídeo. Para quem tem interesse em ser mesário voluntário, há vários benefícios. Principalmente para quem é cursando de faculdade. A gente já tem convênio com todas as faculdades aqui de Pardo, Itaperuna também já tem convênio para quem estuda fora. São fornecidas até 80 horas de atividades complementares. E para quem trabalha com carteira assinada ou é servidor público, também tem a possibilidade de 2 dias de folga para cada dia que a pessoa está à disposição da Justiça Eleitoral. Então, na última eleição, por exemplo, tivemos 2 turnos e 2 cursos. A pessoa ficou 4 dias à disposição da Justiça Eleitoral e tirou 8 dias de folga. Então, para quem precisa, às vezes, tirar uma folga ou quer fazer uma viagem, até emendar com algum feriado, de acordo lá com a negociação com a chefia, dá para fazer um benefício legal de folgas aí. Entendi. E existe assim, alguma exigência para a pessoa ser um mesário? A gente só pede que a pessoa não tenha vingação com políticos. Entendi. O vínculo político ele não pode ter, não pode ser parente de candidato até o 2º grau, ou seja, não pode ser cunhado, não pode ser irmão, avô, enfim, os mais próximos. Tem que ser uma pessoa basicamente neutra. Isso, com uma reputação ilibada, né? Uma reputação boa
e que tenham uma desenvoltura para atendimento, porque da mesma forma que a gente aqui lida com atendimento, lá eles vão lidar com atendimento ao público também. Basicamente são os requisitos mais importantes. E eu estava pesquisando antes de a gente vir para cá, muitas pessoas às vezes são convocadas e às vezes chega na hora eu não quero mais. O que essa pessoa tem que fazer para poder cancelar o seu chamado? Existe uma possibilidade por lei, até 5 dias da convocação, ela apresentar um requerimento de dispensa. Esse requerimento de dispensa tem que ser embasado em documentação. Então, por exemplo, a pessoa às vezes é convocada, é do sexo feminino e está grávida. A gente vai dispensá-la devido à condição de saúde, necessidade de repouso, não poder ficar muito tempo numa posição só. Ou tem filho recém-nascido, pequeno, necessita de cuidados. São situações excepcionais, geralmente vinculadas à área de saúde, né? Ou pessoal ou de alguém da família, que contempla essa possibilidade. Ou pessoas que durante o período eleitoral, ela trabalhou naquela eleição e durante o dia da eleição a gente manda um formulário. E ela já manifesta se tem ou não interesse em continuar na próxima. Entendi. De acordo com a possibilidade, a gente vai tirando, trocando essas pessoas. Mas, assim, são exceções. A convocação para o trabalho de mesário, assim como de jurado, é por força de lei. A gente não tem muita gerência sobre quem é convocado. A gente passa uma listagem, a juíza eleitoral nomeia e a gente faz as convocações. A divulgação ali. Essas divulgações são feitas praticamente aonde são feitas as divulgações? A gente começa de uma seguinte forma, a gente pega a listagem de mesários e publica em grandes locais. Então vai nos grandes comércios, escolas, bancos, correio, enfim, os locais de grande circulação. Aí as pessoas vendo essas listas, elas procuram a gente. Muitos já são mesários há tempos, eles já sabem a época e já procuram. Passado um determinado prazo estipulado por nós mesmos, a gente começa a convocá-los ou por telefone ou pessoalmente. Entendi. Até fechar a listagem. A gente trabalha aí, ou entre PAD e PRB, a gente trabalha com 650 mesários em média. Entendi. O senhor tem a quantidade de quantas escolas dispõe de urnas eleitorais em PAD e PRB? Na PRB é 3 escolas. 3 escolas? Colégio Casimiro, Lourenço e o CIEP. Pádua, todos os distritos têm, exceção agora vai ficar para Salgueiro e Mangueirão, que eu não sei nem se são distritos pela lei orgânica, mas as localidades do interior todas têm, tirando Salgueiro e Mangueirão. Aí todos os colégios de Pádua, dos mais afastados, têm. A gente tem uma capilaridade muito boa de sessões eleitorais. Todos os bairros praticamente tem um colégio eleitoral para atender a necessidade da população. Então, se a pessoa mora no bairro Glória, tem lá. Se a pessoa mora no Gabri, tem o Salim. Então, daí por diante. Centro tem o Barão, entre outros. Sim. Então, todos os locais a gente tenta colocar colégios para poder a pessoa não ter que se deslocar muito. Entendi. Nas eleições passadas, não sei se nas futuras vai ter isso, mas foram deslocadas, se eu não me engano, na eleição prefeita passada, eleitores do CIEP, ali, Cidade Nova e 17 foram encaminhados para o IFE. E agora de presidente, aqueles que eram do CIEP foram para o CIEP e que era do IFE foi para o IFE. Já tem noção se vai ocorrer mudanças? A gente pretende não mudar, deixar do jeito que foi na última eleição em 2018. Deixar quem estava no IFE e quem estava no CIEP no CIEP. Porque a gente tentou condensar todos no IFE e ficou muito movimentado. Então a gente optou por, de novo, dividir em 2018. Porque deu muita gente e as pessoas muitas das vezes votam e não vão para casa. Elas votam e ficam ali no entorno do colégio. Então a logística para a gente atrapalhou, porque a gente precisa de acesso com carro o dia inteiro ali. E pessoas que têm dificuldade de locomoção também tiveram dificuldade de chegar ali no local, porque as pessoas ficaram no meio da rua, alguns tentando fazer boca de urna, outros só fazendo confusão mesmo. Eu lembro no episódio de 2016, aqui no IFE, muita confusão, pessoas fazendo boca de urna. Então a gente teve problemas aí para facilitar o nosso trabalho, a gente optou por dividir de novo em 2 localidades. Sim. Para a gente encerrar aí, Giovanni, eu gostaria que você desse uma declaração, falasse alguma coisa. A gente está encerrando essa entrevista que foi bem esclarecedora para o cidadão paduano e aperibense. Então, eu queria colocar à disposição dos eleitores da Justiça Eleitoral. A gente tem uma demanda muito grande de eleitores, temos 42 mil eleitores entre Pádua e Aperibé, 10 mil em torno em Aperibé e 32 mil em Pádua, e a gente só tem 3 servidores para atender essa demanda.
Então a gente conta com a compreensão dos eleitores da necessidade de agendamento. É muito mais um conforto para vocês, eleitores, de serem atendidos na hora marcada do que uma regalia para a gente que é servidor. Porque a gente tem que cumprir nosso horário de trabalho de qualquer forma, os eleitores estando aqui ou não. A gente tem serviço interno também para executar. Além do atendimento ao público, a gente também tem os afazeres administrativos, que já são até mesmo o planejamento da eleição que vem para 2020. Então a gente está aqui de portas abertas para os eleitores, mas também carece dessa compreensão da necessidade de agendamento. Busque o site do TRRJ, busque esses links que vão estar na descrição do vídeo de vocês para esclarecimento de dúvidas, divulgação de boatos, que da mesma forma que a gente divulga os boatos que, entre aspas, são ruins, divulga os links também que são positivos. Sim. Que eles têm informações que são úteis para os eleitores. Às vezes você tem um idoso na sua casa que está lá preocupado que vai cortar o benefício dele porque ele não veio tirar o título. Foi um episódio que aconteceu agora há pouco. E aí as pessoas ficam, mas eu tenho meu benefício e vou perdê-lo, porque eu não fiz o cadastramento biométrico. Veja bem, já falou aqui, não é obrigatório. Fique calmo, faça quando você puder dentro do agendamento. Você não vai perder enquanto não for obrigatório. Quando for obrigatório, a Justiça Eleitoral vai novamente dispor dos meios de comunicação do município, inclusive aqui o parceiro do jornal e as mídias de rádio também, para poder fazer essa divulgação da obrigatoriedade. E aí, quando for obrigatório, o leque de atendimento vai ser ampliado, tendo em vista que vai receber um apoio de pessoal. Então a gente vai conseguir atender tanto os agendados quanto os que vierem sem agendamento. Mas não se preocupem, como eu disse, venham com calma, agendados, procure a gente para o que for necessário. Obrigado aí, a atenção de vocês. Eu agradeço o senhor por essa entrevista. Valeu mesmo. Pode contar com o jornal Na Boca do Povo para divulgação, em questão ano que vem para divulgar os mesários, pode contar com o nosso serviço. Sim. Nós estamos aqui para ajudar tanto a Justiça Eleitoral, mas também a população paduana. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe este vídeo para as pessoas que ainda têm dúvida de como proceder para tirar o título ou transferir sobre a biometria, que nesse vídeo eu tenho certeza que o Giovanni tirou todas as dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.